Vamos começar então a nossa aula? Hoje a gente vai trabalhar com a página 189 e 190 do livro de matemática, certo? Vamos começar lendo o Você Sabia? Presta atenção lá, tá bom? Acompanhe a leitura lá no livro. Os babilônios usavam um sistema de numeração baseado em grupos de 60. Para esse povo, o Sol girava em torno da Terra em uma órbita circular que levava 360 dias para se completar. Talvez por essa razão, o círculo tenha sido dividido em 360 partes. Cada uma delas recebeu o nome de grau. Grau é a unidade usada para medir ângulos. Uma volta completa mede exatamente 360 graus. Assim, uma parte de 360 de uma volta completa mede exatamente 1 grau. O instrumento utilizado para medir ângulos em graus é o transferidor. Ele apresenta divisões de 1 em 1 grau. Aqui no livro, a gente tem na atividade número 11 alguns exemplos de ângulos, certo? Olha só. Aqui a gente aparece o transferidor medindo 1 grau e o transferidor outro medindo 1 grau maior, certo? 45 graus e 125 graus. Aqui no quadro, eu coloquei para vocês a explicação dos 360 graus, ou seja, quando nós temos um transferidor, certo? Esse transferidor, ele pode ser o redondo maior aquele que tem todos os graus, os 360 graus, ou então este aqui que representa a metade, 180 graus. Por que a gente fala que o transferidor ele vai medir o grau? Porque a gente viu ali na nossa história do Você Sabia que o 360 foi dividido em vários graus para entender um pouquinho lá como circulava a Terra na órbita do Sol, certo? Lembra na aula de ciências, órbita em volta do Sol. Aí então, o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com esse instrumento, o transferidor, para entender um pouquinho os pedaços deste ângulo, ou melhor, deste ângulo completo. E aí foram entendendo quantos graus ia dando a volta, a órbita. Agora, quando a gente quer trabalhar com transferidor, que é o que a gente vai aprender agora, a gente usa desta maneira. A gente aprendeu que o ângulo, ele possui retas e uma vértice. A vértice, então, é o encontro das duas retas, ok? Então, quando eu quero medir este ângulo, o que eu faço? O transferidor, deixa eu aproximar para vocês, ele tem uma marquinha no meio, que vai nos dar a metade dos 180 graus. Aqui tem 180, a metade vai nos dar a ideia de 90 graus. Percebam que o transferidor aí de vocês e o meu, ele tem uma medida dentro e uma medida fora. Por que será que ele tem essa medida dentro e fora? Quando a gente trabalha com ângulos, certo? A gente vai lembrar um pouquinho do nosso reloginho. O relógio, ele trabalha dessa maneira. Aqui está o círculo do relógio e os ponteiros dele vai nos dar a ideia agora do nosso ângulo. Os ponteiros vão mexer para lá e fazer toda a volta até completar 1 hora. Agora, o transferidor, quando a gente tem um ângulo aqui virado para lá, que a gente coloca o transferidor no meio, a gente vai marcar qual desses, prof? O de baixo ou o de cima? Nós vamos marcar o de baixo. Por quê? Porque ele está no sentido anti-horário. Olha ali, ele está virado para lá. A gente vai marcar, os números estão virados no sentido anti-horário. E a gente vai marcar, então, a parte de dentro. 70 graus. Quando nós temos um ângulo que ele está no sentido
horário, ou seja, ele vai caminhar para lá, ó, eu vou marcar o meu ângulo para lá, então eu vou marcar com os números maiores, 40 graus. Certo? No nosso livro ainda, a gente vai trabalhar um pouquinho com os tipos de ângulo. Na aula Zoom, a prof mostrou para vocês também os tipos de ângulo. Ângulo reto, obtuso e agudo. Como que eu vou classificar cada um deles? Olha aqui. Nós temos aqui um ângulo que ele tem uma abertura menor. Um ângulo que tem uma abertura reta. E um ângulo com uma abertura bem grande. Lembra a abertura? É esse espaço aqui. Lembra vértice? É o encontro deles aqui. Agora, o que eu vou fazer para medir esse ângulo? Eu vou colocar o meu transferidor, metade do transferidor aqui, a retinha ali, e vou ver quanto que marcou. Meu ângulo está marcando para lá, está aberto para lá, sentido anti-horário no transferidor. Então, marquei aqui 65 graus. Certo? Agora eu tenho aqui esse próximo ângulo. Ele está retinho aos 90 graus. E esse maior aqui, que ele está bem aberto, ele tem aqui, colocamos no pontinho na vértice, e ele está marcando uma abertura bem grande, 120 graus. Ok? Então, quando nós temos um ângulo que é a metade do 180, certo? Então, este ângulo deu 1/4 de volta. Por que 1/4 de volta? Porque os 360 está dividido em 4 partes. Quando eu tenho um ângulo que tem 90 graus, eu tenho 1/4 de volta. Eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 90 graus aqui e eu tenho 90 graus aqui. Então, ele deu 1/4 de volta, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra a fração lá do quarto ano? 4, uma parte inteira dividida em 4 partes e eu coloco no denominador. Qual parte que eu pintei? Uma parte. Então, ele deu 1/4 de volta. É isso que está nos explicando lá no livro. Ângulo reto, ele corresponde exatamente a 1/4 de volta. Que é o que nós vamos colocar aqui. Quando nós temos um ângulo menor, a abertura do ângulo é menor que os 90 graus. Como nós medimos aqui 65, nós temos um ângulo agudo. E quando nós temos um ângulo bem aberto, lembra do meu instrumentinho da abertura do ângulo? Um ângulo bem aberto. Eu vou ter o quê? Um ângulo obtuso. Lá no livro, na página 190, a gente também tem algumas plaquinhas para a gente trabalhar. Presta atenção no ângulo com a reta, certo? Na plaquinha, presta atenção no triângulo virado, como que eu vou localizar o ângulo da reta, na placa pare, ok? Presta bem atenção nessas orientações do clique. Copia lá no seu caderno essas informações, certo? Aqui o ângulo de 360 graus e a gente vai retomar isso na aula Zoom de hoje à tarde, tá bom? Um beijo e até a próxima.